poucos casais na igreja, eu vou fazer aqui que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e que o Senhor possa me ajudar. E vou deixar aqui no primeiro versículo, que eu gosto de, quando trabalhar, eu trabalho na origem. Por que ela foi criada? Por que a família foi criada? Em Gênesis, capítulo 1, 28, fala assim: e Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move pela terra. Essa palavra, quando Deus criou a família, essa família foi uma instituição criada por Deus. E como tudo que é criado por Deus, o inimigo quer destruir. Então, a família é a base da nossa sociedade. É o nosso referencial de vida. Mas nós, como cristãos, nós temos alguns deveres para fazer. Eu cheguei aqui e eu ouvi o Senhor falando fortemente, né? Primeiro foi Rude Cruz, né? Levarei essa cruz até morrer. Depois, um dos hinos que eu mais amo, que é Fervente Oração, que se fala assim, ó: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o seu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Aí o Senhor continuou falando, né, sobre descansar, acreditar nele, descansar, acreditar no seu Deus. Mas eu quero te dizer essa noite o seguinte: Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que tu pode fazer, Ele vai dizer: esforça-te e desenvolva. E família é comportamento. Família é atitude. Deus vai te abençoar? Vai te dar força, mas você tem que fazer a sua parte. Então, algumas coisas sobre a família. Primeira coisa: e serão os dois uma só carne. Significa que no casamento, marido e mulher se unem de forma profunda, tornando-se inseparáveis em corpo, mente e espírito. Marcos 10, 6 a 10 fala assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus o ajuntou, não separe o homem. Um dos maiores motivos de separação e crise no casamento tem sido a interferência de terceiros. Deus falou: deixar o homem seu pai e sua mãe, não é? Aí em casa quer levar pai, mãe, irmão e etc. Torcida do Flamengo. Relacionamento a dois já é difícil. A 3, a 4, a 5 é impossível, amado. Então aquilo que você tem que resolver com a sua esposa, com o seu esposo. A gente tem andado por aí e às vezes chega comentários para nós, porque às vezes a gente fala assim: é psicólogo, eu sou psicólogo. Aí todo mundo diz: não. Não vem desespero, não estou achando que é ruim não, tá, gente? Eu até me especializei para isso. Para a igreja eu fiz capelania, que aí a gente tem o nosso diploma caçado, a gente pode trabalhar com o aconselhamento cristão, né? Então eu me especializei para isso. Mas a gente recebe queixas, incomunicadas, fique à vontade, usem e abusem, né? Eis aqui, enviem a mim, esse é o meu chamado. Mas o que acontece, amado? A pessoa se casa, não dá onde querer meter o belinho na vida do outro. Entende? E eu fico perguntando assim: será que não tem problema suficiente em casa para resolver? Não é? E começa aquele disse-me-disse, aquela fofoca. Eu quero te dizer, amado, que é os dois uma só carne. O que um tem que resolver com o outro. Ninguém tem que meter o bedelho.
paga é o casal. Quando falta o arroz e o feijão, é o casal que sofre. Então é o casal que tem que resolver. Entende? Porque na hora lá, é eles dois. A nossa família que a gente forma tem que ser a prioridade quanto aos outros. Os outros são parentes. Né? Aí vem a hierarquia. Outra coisa que vem. Filho. É outro problema. Como é que é a hierarquia, gente? Marido e mulher. Os dois uma só carne. Você tem obrigação com seus filhos? Tem, enquanto eles são menores. Depois que crescem mais, você não vai desamparar. Claro que não. Mas a prioridade é seu cônjuge. A gente tem visto casamentos sendo destruídos porque filhos têm preferido. Mas acontece o seguinte, eu vou dizer para vocês. Cresce, daqui a pouco cria asa, voa, e aí como é que o casal fica? Né? Então, Deus estabeleceu uma hierarquia. Eu falo que Deus criou o homem e deixou o manual. Não é? A gente compra as coisas e não tem manual. Deus também criou o homem e deixou o manual. O problema é que ninguém lê o manual, fica tudo dando defeito por aí. Então existe uma hierarquia. Os dois, uma só carne. E por se falar de filhos, agora as crianças vão gostar. A importância de ensinar a criança no caminho em que deve se andar. É um princípio bíblico, tá? Está escrito em Provérbios 22:6. Esse versículo enfatiza educar as crianças desde cedo sobre valores morais e éticos cristãos. E elas não se desviarão do caminho quando crescerem. A aprendizagem, ela está ligada à afetividade. Tudo aquilo que a gente aprende com vínculo emocional é muito mais forte. Fica muito mais bem enraizado. Né? Então, o que acontece? As crianças aprendem com exemplo. Não adianta você falar para a criança assim, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, que ela não vai aprender. Quantos de nós, até hoje, na idade adulta, a gente não se pega repetindo o que papai e mamãe fazia? Não é? Por quê? É o nosso primeiro referencial. Foi o nosso primeiro vínculo. Foi ali que a gente aprendeu, teve contato com toda a humanidade, com toda a sociedade. Ali tem que ser o nosso espelho. Então, por isso que a Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Com exemplo. Com atitudes. Porque depois que ela tiver uma situação assim, não. Se fosse mamãe, ia fazer isso. Se fosse papai, ia fazer aquilo. Entende? Ela vai ter um referencial. Então, o nosso referencial tem que ser pautado na palavra de Deus. E como eu falei, eu vou chegar mais à frente aí. Família é comportamento. Família é atitude. Família é comportamento. Família é atitude. E as nossas crianças estão observando tudo que o papai e a mamãe faz. Então, se são bons exemplos, eles vão copiar. Se é mau exemplo, não copia não, criançada. Aprende com o erro dos outros, tá? Sejam sábios. Eu aceitei Jesus com 14 anos. E graças a Deus por isso. Porque eu não repeti o erro dos meus pais. Então, amados, eu quero dizer... Eu quero dizer que o melhor caminho, né? O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Vocês não vão perder a vida de vocês por aceitar Jesus, vocês vão ganhar. Porque o mundo aí lá fora não tem nada para oferecer. Agora Jesus tem. Jesus vai te dar força no momento difícil. Jesus vai fazer vocês superar adversidades. Vale a pena. E cedo para o Senhor. Amém? Outra coisa que Deus fala na palavra dele, fala também sobre comportamento e atitude. Está em Deuteronômio 6:9. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e
Testemunho. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos, eu falei, né? Eu era antes disso da nossa rebelde, teimosa, desobediente. Mas a minha conversão fez os meus pais se converterem. Porque eles viram uma mudança de vida tão grande em mim, e falaram assim, quem foi que fez isso? Quem deu jeito nessa garota? Eu era terrível. Para começar, eu era uma bruxinha, né? E não compreendia o que acontecia comigo. E eu buscando resposta. Eu cheguei no centro espírita, vocês terem ideia, que quando vocês têm chamado escolhido, aí a mãe de santo coração falou assim, a luz que tu tem não nos pertence. Isso já estava com 14 anos, tá, né? Procurando o que estava acontecendo comigo. E essa mãe de santo falou assim para mim, a luz que tu tem não nos pertence. Glória a Deus por isso, né? Aí eu fiquei caminhando, e um amigo meu me chamou para a igreja. E aí eu falei, já fui em todo quanto é lugar, quando a sua igreja não, também. E aí que eu descobri da onde vinha a luz que eu tinha. E o Senhor me separou para essa obra. Então, amados, e tem que ser testemunho, tem que ser andar, ao deitar, ao caminhar. Onde você quer que você esteja? Uma vez eu estava na casa de uma amiga minha judia, né? E eles têm o horário certo para ler a palavra. E se o estrangeiro, se o visitante estiver na casa dele, eles param tudo que estão fazendo e vão estudar a palavra de Deus. Eu fiquei encantada com aquela atitude. Eles pararam tudo. A gente estava fazendo trabalho de faculdade. E aí elas pararam tudo. E falaram assim, vem cá você também, você que está visitando a nossa casa aqui. Vamos estudar aqui a palavra de Deus. E aí a gente foi convidada e eu fiquei maravilhada. A família da minha amiga era judaica, judeus, mas ela é uma judia messiânica. Judia messiânica é aquela que crê em Cristo como Salvador. Né? Ela estava no costume da família, mas ela acreditava em Cristo como Salvador, porque as Escrituras testificam dele e ela reconhecia ele como tal. É porque os judeus na época estavam esperando um rei que os livrasse de Roma, né, que livrasse o poder governamental. E a gente sabe que o nosso reino, o nosso Deus não é aqui, né? É na eternidade. É muito mais duradouro.